Você já se perguntou, por que há momentos em sua vida quando parece que todos se afastaram? Quando até mesmo Deus parece distante e você se encontra sozinho, enfrentando o silêncio mais profundo que já experimentou? Meu querido irmão, minha amada irmã, essa solidão não é castigo. É preparação. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que o Senhor levantou para edificar tantas almas, costumava dizer que os servos mais úteis de Deus são aqueles que passaram pelas fornalhas mais quentes da solidão. Ele mesmo conheceu essas temporadas áridas, esses desertos onde a presença humana se tornou escassa, mas onde a voz de Deus se tornou cristalina. Há um propósito divino em cada temporada de solidão que você atravessa. Não é abandono, não é esquecimento. É o Senhor te separando, te moldando, te preparando para algo maior do que você pode imaginar neste momento. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão inegável. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar uma nação. José esteve sozinho na prisão antes de governar o Egito. Davi fugiu para cavernas, isolado e perseguido, antes de se tornar rei. O próprio Jesus Cristo buscou lugares solitários para orar, afastando-se das multidões. E Paulo, após seu encontro com Cristo, foi para a Arábia, ficando em solidão antes de iniciar seu poderoso ministério. Você percebe o padrão? A solidão não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. É na solidão que Deus remove as distrações. Na agitação da vida, cercados de vozes, opiniões e demandas, perdemos a sensibilidade para ouvir a voz suave e delicada do Espírito Santo. Mas quando você está sozinho, quando o barulho cessa, quando não há mais ninguém para impressionar ou agradar, é aí que você finalmente pode ouvir. É aí que Deus fala ao seu coração de maneira profunda, transformadora, reveladora. A solidão é o lugar onde Deus te ensina a depender exclusivamente dele. Quantas vezes nós, seres humanos, colocamos nossa confiança em pessoas, em relacionamentos, em aprovação alheia? Quantas vezes buscamos nos outros aquilo que só Deus pode nos dar? O Senhor, em sua infinita sabedoria e amor, às vezes precisa remover essas muletas humanas para que aprendamos a caminhar apoiados unicamente nele. Jeremias 17, versículo 5, nos alerta com clareza: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas o versículo seguinte nos traz a promessa: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Na solidão você aprende essa verdade de forma visceral, profunda, inegociável. Você descobre que Deus é suficiente, que sua presença basta, que seu amor não falha quando todos os outros amores humanos desaparecem. É um aprendizado doloroso, sim, mas absolutamente necessário para o crescimento espiritual genuíno. A solidão também é o lugar onde Deus te confronta com quem você realmente é. Quando estamos rodeados de pessoas, usamos máscaras, representamos papéis, escondemos nossas feridas, disfarçamos nossas inseguranças, fingimos força que não temos. Mas na solidão, sozinho diante de Deus, todas as máscaras caem. Você se vê como realmente é. E embora isso possa ser assustador no início, é também libertador. Porque é somente quando reconhecemos nossa verdadeira condição que podemos experimentar a verdadeira transformação. O salmista Davi compreendeu isso profundamente. No Salmo 139, ele declara: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de alguém que está disposto a enfrentar a verdade sobre si mesmo, mesmo que doa. Na solidão, Deus te mostra áreas da sua vida que precisam de cura, feridas que você tem carregado por anos, mas que nunca parou para tratar, padrões de comportamento destrutivos que você justificou ou ignorou, mágoas que você enterrou, mas que continuam envenenando sua alma. E então, com infinita paciência e amor, Ele começa a trabalhar em você. Ele aplica o bálsamo de sua graça sobre suas feridas.
Ele te confronta com verdades difíceis, mas necessárias. Ele te ensina a perdoar, a liberar, a deixar ir aquilo que tem prendido seu coração. É um processo que não pode acontecer em meio à multidão. Requer silêncio, requer tempo, requer que você esteja sozinho com ele, sem distrações, sem fugas, sem desculpas. É exatamente por isso que essas temporadas, por mais difíceis que sejam, são preciosas. Outro ensinamento profundo da solidão é o valor da espera. Vivemos em uma geração que quer tudo imediatamente. Respostas instantâneas, resultados rápidos, gratificação imediata. Mas os caminhos de Deus não são assim. Ele trabalha em seu próprio tempo e seus tempos são perfeitos. Na solidão, você aprende a esperar. Aprende que há coisas que não podem ser apressadas, que há processos que levam tempo, que há sementes que precisam germinar no escuro antes de brotarem à luz. Isaías 40, versículo 31 nos promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa, é continuar orando quando parece que as orações não são ouvidas, é continuar crendo quando não vê evidências, é permanecer fiel quando tudo ao seu redor sugere que você deveria desistir. E sabe o que acontece quando você aprende a esperar em Deus? Você desenvolve uma força interior que nada nem ninguém pode abalar. Você se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. A solidão também te prepara para o propósito que Deus tem para você. Pense novamente naqueles homens e mulheres de Deus que mencionei. Eles não foram para a solidão porque eram fracos ou fracassados. Foram porque Deus tinha algo grande demais para eles, e eles precisavam ser forjados de uma maneira especial. Você não pode liderar multidões se ainda precisa da aprovação delas. Não pode carregar a mensagem de Deus se ainda está mais preocupado com a opinião dos homens. Não pode ser sal e luz se ainda tem medo da rejeição. A solidão te liberta dessas amarras. Quando você sai da temporada de solidão, sai diferente. Mais forte, mais sábio. Mais dependente de Deus e menos dependente das circunstâncias. Sai com uma mensagem testada no fogo, com uma fé provada na fornalha, com uma confiança inabalável naquele que te sustentou quando tudo mais falhou. Se ainda não é inscrito, eu te convido a se juntar a essa família. Aperte o botão de inscrição agora, porque temos muito mais a compartilhar com você sobre como viver uma vida de intimidade verdadeira com Deus. E se você quer aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual, nós preparamos um material especial, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele está disponível no link que você encontrará no primeiro comentário fixado. É um recurso que vai te guiar diariamente nessa jornada de reconexão profunda com o coração do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma temporada de solidão neste momento, quero que compreenda algo essencial. Deus não te abandonou. Ele está mais próximo do que nunca. Está trabalhando em você de maneiras que só serão compreendidas mais adiante. Está te preparando para algo glorioso. Não desperdice essa temporada com amargura ou autocomiseração. Abrace-a. Use-a. Permita que Deus faça a obra profunda que só pode ser feita no silêncio, na solidão, no deserto. Porque do outro lado dessa temporada, há uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais cheia de Deus do que você jamais imaginou ser possível. A solidão que Deus permite em sua vida tem camadas de propósito que vão muito além do que nossos olhos naturais conseguem enxergar. É como um artesão habilidoso que remove a pedra bruta de seu ambiente comum e a leva para seu ateliê privado, onde ninguém mais pode interferir no processo de transformação. Você precisa entender que há coisas que Deus quer te revelar sobre Ele mesmo, e essas revelações não podem acontecer em meio ao barulho e à agitação da vida comum. Há aspectos do caráter divino, da natureza de Deus, que só são descobertos quando você está sozinho com Ele. Pense em Jó.
Ele conhecia Deus por ouvir falar, através das tradições, dos ensinamentos que havia recebido. Mas quando passou por aquela temporada devastadora de perda e solidão, quando seus amigos se tornaram acusadores e ele se viu completamente isolado, algo extraordinário aconteceu. No final de sua provação, Jó declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Há uma diferença abissal entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Você pode frequentar congregações por décadas, ouvir milhares de sermões, ler incontáveis livros sobre teologia e ainda assim ter apenas um conhecimento superficial, de segunda mão, sobre quem Deus realmente é. Mas quando você está sozinho, quando tudo foi removido, quando não há mais nada entre você e Ele, é aí que acontece o encontro real. É aí que você descobre que Deus é mais fiel do que imaginava, mais próximo do que supunha, mais amoroso do que qualquer descrição humana poderia capturar. A solidão te ensina sobre a fidelidade de Deus de uma maneira que nenhum testemunho alheio consegue ensinar. Quando você vê com seus próprios olhos como Ele te sustenta, como Ele provê, como Ele te guarda, mesmo quando você se sente completamente abandonado, isso cria em você uma convicção inabalável. Em Deuteronômio 31, versículo 6, está escrito: "Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará." Essa promessa se torna mais do que palavras bonitas quando você a experimenta na fornalha da solidão. Outro aspecto crucial é que a solidão te ensina a distinguir entre a voz de Deus e todas as outras vozes que competem por sua atenção. No mundo cheio de ruídos em que vivemos, somos constantemente bombardeados por opiniões, conselhos, críticas, expectativas. Todos querem te dizer o que fazer, quem ser, como viver, e no meio dessa cacofonia, a voz suave de Deus muitas vezes é abafada, perdida, ignorada. Mas quando você está sozinho, quando o volume de todas essas vozes diminui ou desaparece completamente, você finalmente pode ouvir com clareza. Jesus disse em João 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Mas como você vai reconhecer a voz do bom pastor se nunca passou tempo suficiente sozinho com ele, aprendendo o timbre, o tom, a maneira como ele fala ao seu coração? A solidão é a escola onde você aprende essa sensibilidade espiritual, onde você desenvolve a capacidade de discernir entre o que vem de Deus, o que vem de sua própria alma e o que vem do inimigo. Esse discernimento é absolutamente vital para quem quer viver uma vida guiada pelo Espírito. Há também um profundo trabalho de purificação que acontece na solidão. Deus usa esses tempos para queimar em você aquilo que é falso, superficial, fingido. Como o ourives que aquece o metal precioso para remover as impurezas, Deus permite o calor da solidão para refinar seu caráter. Malaquias 3, versículo 3 nos diz: "E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata." O processo de refinamento não é agradável. É quente, é desconfortável, às vezes parece insuportável, mas o resultado é glorioso. O que emerge desse processo é um caráter cristalino, uma fé genuína, uma integridade que não pode ser abalada. As máscaras que você usava para impressionar os outros são queimadas. As pretensões caem. O orgulho é quebrado. E o que resta é autenticidade. Você se torna alguém que não precisa mais fingir ser espiritual, porque passou a ser de fato. Alguém que não precisa mais forçar uma alegria falsa, porque encontrou a alegria verdadeira que vem da presença de Deus. Alguém que não precisa mais provar nada a ninguém, porque encontrou sua identidade em Cristo. A solidão também te ensina sobre contentamento. Vivemos em uma cultura obcecada com mais. Mais coisas, mais experiências, mais relacionamentos, mais reconhecimento. Nunca estamos satisfeitos com o que temos, sempre querendo o próximo passo, a próxima conquista. Mas quando Deus te coloca em uma temporada de solidão, Ele está essencialmente dizendo: "Eu sou suficiente para você?" É uma pergunta penetrante que vai direto ao coração da questão. Você consegue ser feliz apenas com Deus? Consegue encontrar satisfação, alegria, propósito apenas nele?
Paulo aprendeu esse segredo. Em Filipenses 4, versículo 11, ele declara: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." E ele não estava falando teoricamente. Paulo conheceu prisões, naufrágios, perseguições, solidão profunda. E no meio de tudo isso, descobriu que Cristo era suficiente. Quando você aprende esse contentamento, você se torna livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre da comparação com outros. Livre da ansiedade sobre o futuro. Porque você descobriu que tem em Deus tudo o que realmente precisa. Permita-me compartilhar algo que pode parecer contraditório, mas é profundamente verdadeiro. A solidão te prepara para relacionamentos mais saudáveis. Parece estranho, não é? Como ficar sozinho pode te preparar para estar com outros. Acontece que quando você não está bem consigo mesmo e com Deus, você entra em relacionamentos carregando expectativas irreais. Espera que as pessoas preencham vazios que só Deus pode preencher. Cobra delas uma aprovação, uma validação, um amor que elas simplesmente não têm capacidade de dar. Mas quando você passa pela solidão e encontra em Deus sua completude, você para de ser uma pessoa carente que suga a energia dos outros. Você se torna alguém que pode amar de forma genuína, sem manipulação, sem dependência doentia, sem medo de abandono. Você aprende a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que podem fazer por você. Aprende a servir sem esperar nada em troca. Aprende a perdoar sem guardar rancor, porque você não está mais tentando extrair delas aquilo que já encontrou em Deus. Além disso, a solidão desenvolve em você uma força interior que é absolutamente necessária para enfrentar as batalhas da vida. Há momentos em que você precisará ficar de pé quando todos ao seu redor estão caindo. Momentos em que você precisará ser forte quando todos esperam que você desista. Como você vai ter essa força se nunca aprendeu a permanecer firme na solidão? Como vai resistir à pressão externa se nunca desenvolveu essa resiliência interna? A solidão é o campo de treinamento onde Deus te fortalece para os desafios que virão. Pense em Elias. Depois de sua grande vitória no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, com medo de Jezabel, sentindo-se completamente sozinho. E foi ali, no deserto, que Deus o encontrou. Não com trovões ou terremotos, mas com uma voz mansa e delicada. Deus alimentou Elias, deixou que ele descansasse e então o fortaleceu para a próxima fase de seu ministério. A solidão não foi o fim da jornada de Elias, foi uma parada necessária para renovação e redirecionamento. O mesmo acontece com você. Essa temporada que você está vivendo não é o final. É uma pausa estratégica, um momento de recalibração, uma oportunidade para que Deus te alinhe novamente com seus propósitos, antes de te lançar na próxima fase de sua jornada. Então não se desespere, não interprete a solidão como rejeição. Não acredite na mentira de que você foi esquecido ou abandonado. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Está moldando, mesmo quando você não sente. Está preparando, mesmo quando você não entende. E quando essa temporada passar, e ela vai passar, você olhará para trás e verá claramente a mão de Deus em cada momento. Você entenderá por que foi necessário. E será grato, profundamente grato, por Deus ter te amado o suficiente para te colocar em um lugar onde você não tinha escolha senão crescer. Existe uma dimensão da solidão que poucos compreendem, mas que é absolutamente transformadora. É nesse lugar que você aprende a diferença entre estar sozinho e sentir-se solitário. São coisas completamente diferentes, embora muitos confundam as duas. Estar sozinho é uma condição externa, é a ausência física de outras pessoas ao seu redor. Mas sentir-se solitário é um estado interno, uma sensação de vazio, de desconexão, de não pertencimento. E aqui está a revelação poderosa. Você pode estar rodeado de pessoas e sentir-se profundamente solitário, ou pode estar completamente sozinho e sentir-se plenamente completo. A diferença está em onde você encontra sua verdadeira companhia. Quando você descobre que Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma presença real, constante, íntima, a solidão física deixa de ser uma maldição e se torna um refúgio precioso. O salmista expressou isso lindamente no Salmo 16, versículo 8.
Ponho o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Perceba a confiança, a segurança que vem de saber que Deus está presente, sempre, independentemente de quem mais esteja ou não esteja ao seu lado. Essa compreensão liberta você de uma das maiores prisões da alma humana, o medo do abandono. Quantas pessoas vivem reféns desse medo? Quantos permanecem em relacionamentos tóxicos porque têm pavor de ficar sozinhos? Quantos se submetem a situações humilhantes porque acreditam que qualquer companhia é melhor do que nenhuma? Mas quando você experimenta a plenitude da presença de Deus na solidão, esse medo perde seu poder sobre você. Você percebe que nunca esteve realmente sozinho, nem por um segundo sequer. Que há alguém que te conhece completamente e te ama incondicionalmente, que nunca te deixará nem te desamparará. A solidão também é o lugar onde seus motivos são purificados. Quando você serve a Deus em público, quando suas ações são vistas e aplaudidas por outros, é fácil enganar-se sobre suas verdadeiras motivações. Você pode fazer a coisa certa pelas razões erradas e nem perceber. Mas na solidão, onde não há plateia, onde não há reconhecimento, onde ninguém está observando ou aplaudindo, seus verdadeiros motivos são revelados. É aí que você descobre se está servindo a Deus por amor a Ele ou por amor aos benefícios que isso traz. Se está buscando a glória de Deus ou sua própria glória. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 6, quando falou sobre fazer obras boas para serem vistas pelos homens. Ele disse que aqueles que fazem isso já receberam sua recompensa. Mas ensinou que devemos fazer nossas boas obras em secreto, e nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. A solidão te força a fazer um inventário honesto de por que você faz o que faz. E quando você descobre áreas onde seus motivos estão contaminados, Deus trabalha para purificá-los. Ele te ensina a servir quando ninguém está olhando, a orar quando ninguém vai saber, a ser fiel nos pequenos detalhes que ninguém mais percebe. Essa pureza de coração, essa integridade de motivos, é o que separa aqueles que realmente são servos de Deus daqueles que apenas desempenham um papel religioso. E é algo que só pode ser forjado na fornalha da solidão. Há também um aspecto profético nas temporadas de solidão. Deus muitas vezes te separa porque está te preparando para falar uma palavra que a maioria não quer ouvir, para tomar uma posição que te isolará ainda mais, para carregar uma mensagem que te custará relacionamentos. Pense em Jeremias, o profeta solitário. Deus lhe disse desde o início que ele seria como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todo o país. Ele ficaria sozinho, incompreendido, perseguido. Mas sua mensagem precisava ser entregue, independentemente do custo. Ou pense em João Batista pregando no deserto, vestido de pelos de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele era estranho, diferente, separado. Mas sua voz clamava com poder, porque não havia sido corrompida pela necessidade de agradar as multidões. Se Deus está te chamando para ser uma voz profética em sua geração, para nadar contra a corrente, para dizer verdades difíceis em uma época que prefere mentiras confortáveis, então você precisará dessa temporada de solidão, porque você precisa aprender a se importar mais com a aprovação de Deus do que com a aprovação dos homens. Em Gálatas 1, versículo 10, Paulo faz uma pergunta penetrante. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essa é a escolha que todos nós precisamos fazer em algum momento. A solidão te ajuda a fazer essa escolha de forma clara e definitiva. Quando você já perdeu a aprovação das pessoas, quando já experimentou a rejeição, quando já conheceu o isolamento, você descobre que pode sobreviver sem a aceitação humana, e essa descoberta te liberta para obedecer a Deus sem compromissos. Outro ensinamento valioso é que a solidão revela o que realmente está dentro de você. É fácil ser paciente quando tudo está indo bem. Fácil ser amoroso quando todos te tratam com gentileza. Fácil ter fé quando as orações são rapidamente respondidas. Mas quando você está sozinho, quando as respostas demoram, quando as dificuldades se acumulam,
Quando ninguém está por perto para te encorajar, aí você descobre do que realmente é feito. Aí, os verdadeiros conteúdos do seu coração vêm à superfície. E frequentemente o que vem à superfície não é bonito. Você descobre amargura que não sabia que tinha, ressentimento escondido, dúvidas profundas, inseguranças paralisantes. E embora seja doloroso ver essas coisas, é também necessário, porque você não pode lidar com o que não reconhece. Deus usa a solidão como um espelho que te mostra a verdade sobre você mesmo. E então, com paciência infinita, Ele começa a trabalhar em cada uma dessas áreas, curando a amargura, libertando do ressentimento, fortalecendo a fé, construindo segurança verdadeira que vem de saber quem você é nele. Provérbios 27, versículo 19 diz: Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim, o coração do homem ao homem. A solidão é como essa água clara onde você finalmente vê seu verdadeiro reflexo, sem os filtros e distorções que normalmente usa. Além disso, a solidão desenvolve em você uma vida de oração profunda e genuína. Quando você tem pessoas ao seu redor, pode cair na armadilha de recorrer a elas primeiro quando surgem problemas. Você liga para um amigo, pede conselho a alguém, busca conforto humano. Não há nada de errado em buscar apoio de outros crentes, é claro. Mas quando você está sozinho, quando não há ninguém para ligar, ninguém para confortar, você é levado diretamente a Deus. E é aí que sua vida de oração se torna real. Você para de fazer orações decoradas, cheias de jargões religiosos. Para de orar para impressionar. Você simplesmente derrama seu coração diante daquele que já conhece cada pensamento, cada medo, cada desejo. Você chora, grita, questiona, suplica e descobre que Deus não se ofende com sua honestidade. Davi fez isso repetidamente nos Salmos. Ele questionou Deus, expressou frustração, admitiu seus medos, mas sempre voltava à confiança, à adoração, ao reconhecimento da bondade de Deus. Essa é a jornada de uma vida de oração autêntica. E quando você desenvolve esse tipo de intimidade com Deus na oração, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir dele de maneiras que nunca experimentou antes. Não necessariamente vozes audíveis, mas impressões claras, direcionamentos específicos, paz que transcende o entendimento. A solidão também te ensina a valorizar a verdadeira comunhão quando ela finalmente chega. Depois de ter estado sozinho, de ter sentido o peso do isolamento, você nunca mais toma as pessoas por garantido. Você aprecia profundamente aqueles que Deus coloca em seu caminho. Você aprende a discernir entre relacionamentos superficiais e conexões genuínas, entre pessoas que estão com você apenas nos bons momentos e aquelas que permanecem nos vales escuros, entre amizades baseadas em conveniência e aquelas enraizadas em amor verdadeiro. E quando Deus finalmente traz pessoas certas para a sua vida, depois da temporada de solidão, você as trata com o cuidado e a gratidão que merecem. Você investe nesses relacionamentos. Você protege essas conexões, porque você conheceu o preço da solidão e entende o valor da verdadeira comunhão. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas você só compreende profundamente essa verdade depois de ter caminhado sozinho por um tempo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está nessa temporada agora, saiba que cada dia dessa jornada tem propósito. Cada lágrima derramada está sendo vista por Deus. Cada oração sussurrada na solidão está chegando ao trono da graça. E tudo isso está trabalhando para o seu bem, moldando você na pessoa que Deus sempre planejou que você fosse. Uma das verdades mais libertadoras sobre as temporadas de solidão é que elas têm prazo de validade. Deus nunca te deixa no deserto para sempre. Ele te leva para lá com um propósito específico, e quando esse propósito é cumprido, ele te tira de lá e te leva para a próxima fase. Isso é crucial para você entender, porque no meio da solidão, é fácil acreditar que as coisas sempre serão assim, que você sempre estará sozinho, sempre incompreendido, sempre isolado. Mas isso é uma mentira do inimigo, uma tática para te fazer desistir pouco antes do amanhecer. A palavra de Deus nos assegura, em Salmo 30, versículo 5,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua noite de solidão não é permanente. Amanhã está chegando, e quando chegar, você estará pronto para ela de uma maneira que não estaria sem ter passado pela escuridão. Pense na história de José novamente, mas desta vez sob uma perspectiva diferente. Ele passou anos sozinho, primeiro na casa de Potifar, depois na prisão. Anos em que parecia que Deus havia se esquecido dele, que seus sonhos eram mentiras, que seu futuro estava perdido. Mas então, em um único dia, tudo mudou. Em questão de horas, ele foi tirado da prisão e colocado no palácio. Tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E naquele momento, tudo fez sentido. Cada dia de solidão, cada injustiça sofrida, cada lágrima derramada, tudo havia sido parte de um plano maior. O mesmo acontecerá com você. Chegará o dia em que você olhará para trás e verá como Deus estava tecendo algo lindo em meio à sua solidão. Como cada momento difícil estava te preparando para algo que você nem poderia imaginar. Mas enquanto esse dia não chega, você precisa aprender a administrar bem essa temporada. Não pode desperdiçá-la em autocomiseração ou amargura. Precisa usá-la estrategicamente para crescer, para se fortalecer, para se aproximar de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é através da adoração intencional. Adorar a Deus na solidão, quando você não sente vontade, quando parece que Ele está distante, quando não há testemunhas para impressionar, é um dos atos mais puros de fé que você pode oferecer. É fácil adorar quando tudo está bem, quando as bênçãos estão fluindo, quando os relacionamentos estão saudáveis, quando as orações estão sendo respondidas. Mas adorar no vale, adorar na escuridão, adorar quando você não entende o que Deus está fazendo, isso é adoração que toca o coração de Deus de uma maneira especial. Jó disse algo extraordinário no meio de sua provação. Depois de perder tudo, depois de ser abandonado por seus amigos, depois de sentar-se em cinzas cobrindo suas feridas, ele declarou: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa é adoração genuína. Não é otimismo cego ou negação da dor. É uma escolha consciente de confiar na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E quando você aprende a fazer isso na solidão, você se torna inabalável. Outro aspecto fundamental é usar a solidão para investir em seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Quando você está ocupado com relacionamentos, trabalho, atividades sociais, muitas vezes não sobra tempo para realmente investir em si mesmo. Mas na solidão, você tem tempo. Tempo para ler as Escrituras com profundidade, não apenas superficialmente. Tempo para estudar, para meditar, para memorizar versículos que fortalecerão sua fé. Tempo para desenvolver habilidades que Deus vai usar em sua próxima temporada. Pense em Moisés novamente. 40 anos no deserto não foram perdidos. Ele estava aprendendo humildade, paciência, liderança. Estava sendo treinado nas mesmas terras que depois atravessaria com o povo de Israel. Estava sendo preparado de maneiras que ele nem percebia. Em Efésios 5, versículo 16, Paulo nos exorta a remir o tempo porque os dias são maus. Isso significa aproveitar cada oportunidade, usar cada momento com sabedoria. E a solidão é uma oportunidade disfarçada de desafio. Use esse tempo para crescer, para curar, para aprender, para se fortalecer, para se tornar a pessoa que você precisa ser para a próxima fase de sua jornada. Não desperdice esse tempo precioso, desejando que ele passe rapidamente ou reclamando de sua situação. A solidão também é o momento perfeito para lidar com feridas não curadas do passado. Todos nós carregamos bagagem emocional, traumas, mágoas profundas que nunca foram adequadamente processadas. E enquanto estamos ocupados com a vida, é fácil empurrar essas coisas para debaixo do tapete. Mas na solidão, essas questões vêm à superfície. As memórias dolorosas emergem. As emoções reprimidas começam a se manifestar. E embora isso seja desconfortável, é também uma oportunidade divina para a cura. Deus quer curar suas feridas profundas, mas Ele não pode fazer isso enquanto você está correndo freneticamente pela vida, evitando olhar para dentro.
Ele precisa que você pare, que fique quieto, que permita que ele toque nas áreas mais doloridas de sua alma. O profeta Oséias disse no capítulo 6, versículo 1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Deus permite que você sinta a dor das feridas antigas, porque ele quer curá-las de verdade, não apenas cobri-las. Permita que ele faça esse trabalho profundo em você durante essa temporada. Não fuja da dor, não tente anestesiá-la com distrações. Enfrente-a com a ajuda de Deus, sabendo que do outro lado há liberdade e cura genuína. Outra dimensão importante é que a solidão te ensina sobre timing divino. Nós vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde queremos tudo agora. Mas Deus opera em uma dimensão diferente de tempo. Ele não tem pressa, e seus tempos são sempre perfeitos. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Noé construiu a arca durante décadas antes de chover. José esperou anos entre o sonho e sua realização. E cada um deles passou por temporadas de solidão e espera. Mas o tempo de espera não foi desperdiçado. Foi necessário, porque o que Deus estava preparando era tão grande que eles precisavam ser moldados de forma especial para receber. E o mesmo acontece com você. Isaías 55, versículo 8 e 9, nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você pode não entender o timing agora, pode não compreender por que Deus está demorando tanto, mas confie que Ele sabe o que está fazendo, que Ele vê o quadro completo enquanto você vê apenas um fragmento, e que quando chegar o momento certo, tudo se encaixará perfeitamente. A solidão também te dá clareza sobre seu verdadeiro chamado. Quando você está cercado de vozes, todas dizendo o que você deveria fazer, para onde deveria ir, quem deveria ser, fica difícil discernir qual é realmente a vontade de Deus para a sua vida. Mas na solidão, longe de todas essas influências externas, você pode finalmente ouvir a voz de Deus com clareza. Pode descobrir o que Ele realmente te chamou para fazer, não o que outros esperam que você faça. Pode identificar os dons únicos que Ele colocou em você e como usá-los para a sua glória. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão. Não sabemos exatamente o que ele fez lá, mas sabemos que foi um tempo de preparação, de revelação, de descoberta do Evangelho que ele pregaria pelo resto de sua vida. Foi na solidão que ele recebeu a clareza sobre sua missão. Você também receberá essa clareza, mas precisa estar disposto a esperar por ela, a buscar a Deus de todo o coração, a dizer não às vozes que competem pela sua atenção, e sim à voz suave e delicada do Espírito Santo. E quando você tiver essa clareza, quando souber sem sombra de dúvida o que Deus te chamou para fazer, nada nem ninguém poderá desviá-lo. Você terá uma convicção inabalável, porque não veio de opiniões humanas, mas de uma revelação divina recebida na intimidade da solidão. Por fim, compreenda que a solidão te prepara para ser útil no reino de Deus, de maneiras que você nunca seria sem ela. As pessoas mais usadas por Deus são aquelas que conheceram a solidão, que foram quebradas e remontadas por suas mãos, que aprenderam a confiar nele quando não havia mais ninguém. Essas são as pessoas que podem consolar outros com o consolo que receberam de Deus, que podem falar com autoridade sobre fidelidade divina porque a experimentaram na fornalha, que podem guiar outros através dos vales escuros porque já caminharam por eles mesmos. 2 Coríntios 1, versículo 4, nos diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Sua dor não será desperdiçada, sua solidão terá propósito. Tudo o que você está aprendendo agora, você usará depois para abençoar, encorajar e fortalecer outros que passarão pelo mesmo caminho. E essa é uma das maneiras mais lindas como Deus redime nosso sofrimento. Meu querido irmão, minha amada irmã, chegamos ao final desta jornada juntos e quero que você leve consigo esta verdade. Sua solidão não é o fim,
É o começo de algo glorioso que Deus está preparando em você e através de você. Cada lágrima que você derramou, cada noite que passou em oração, cada momento em que se sentiu completamente sozinho, nada disso foi em vão. Deus viu tudo, registrou tudo e está usando tudo para moldar você à imagem de Cristo. Não desista agora. Não pare pouco antes do amanhecer. Continue confiando, continue crendo, continue caminhando com Deus mesmo quando não entende o caminho, porque Ele é fiel e nunca abandonou nenhum de seus filhos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você através dessa palavra. Seus testemunhos encorajam outros que também estão passando por temporadas difíceis. E não se esqueça, preparamos um material especial para você aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus. Nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. Ele será uma bênção poderosa em sua jornada. Continue acompanhando nossos próximos vídeos que aparecerão na sua tela agora. Temos muito mais para compartilhar com você sobre como viver uma vida plena em Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente.